Olá, boa noite. Está no ar o programa Ronda Metropolitana, o programa de resenha policial aqui da TV Cultura Vale do Aço. E confira os destaques de hoje. Moto e ônibus colidem na Avenida Brasil. Rapaz é assassinado a pauladas em Timóteo. Testemunhas do homicídio que aconteceu em uma lanchonete no bairro Betânia são ouvidas. Polícia Civil de Ipatinga apresenta balanço de operação. E bandidos destroem agência de banco no bairro Horto. Na manhã desta quarta-feira aconteceu um acidente no bairro Iguaçu. Nenhum dos envolvidos na colisão se feriu. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus ocorreu na manhã desta quarta-feira na Avenida Brasil, no bairro Iguaçu. Leonardo Nunes, de 30 anos, condutor da motocicleta Falcon placas HEV 4844, relatou que trafegava sentido ao bairro Cidade Nobre no momento em que o ônibus de placas GYQ 5581, que estava à sua frente, freou bruscamente. O motociclista tentou evitar o acidente, mas acabou deslizando seu veículo e indo ao solo. O condutor da motocicleta sofreu algumas escoriações e sua esposa ferimentos leves na perna. Já o motorista do ônibus, Thiago Finamori, informou que freou no momento em que o veículo que seguia à sua frente parou próximo a uma faixa de pedestres. O SAMU e a Polícia Militar compareceram ao local. Obrigada, repórter Yasmine Gomes, pelas informações. A Polícia Militar de Coronel Fabriciano registrou na madrugada de hoje um roubo à mão armada. O fato aconteceu por volta das 3 horas da manhã, na rua Maria Matos. A vítima foi abordada pelo autor Adriano da Silva, de 28 anos, que lhe pediu esmola, tendo a vítima dado a quantia de R$ 1,50. No momento em que a vítima virou para continuar seguindo pela rua, Adriano encostou algo em suas costas e anunciou o assalto, levando seu celular e a quantia aproximada de R$ 200. A polícia realizou rastreamento e encontrou Adriano com o celular roubado e apenas R$ 33. Adriano disse que praticou o roubo para pagar uma dívida de drogas no valor de R$ 50. O delegado de plantão Bruno Morato apresentou o balanço das ocorrências de destaque da madrugada desta quarta-feira em todo o Vale do Aço. Então, essa noite recebemos 14 boletins de ocorrência, né, com 17 pessoas conduzidas e 6 deles resultaram em prisões em flagrante. E aí nós tivemos esses 6, são 2 roubos, né, um ocorrido no centro de Ipatinga, outro no centro de Fabriciano, uma Lei Maria da Penha, 2 por dirigir embriagado e uma posse de arma de fogo. Doutor, o senhor falou que teve uma ocorrência em que 2 menores agrediram a mãe, né? Essas ocorrências não resultaram em apreensão desses menores, até porque as mães desinteressaram aqui na delegacia da ocorrência, mas chama a atenção, né, pela ousadia e também pela falta de respeito, né, porque o menor que bate na mãe, você imagina que adulto que ele vai se tornar, né? Doutor, também teve ocorrências de motoristas dirigindo embriagados, né? Apesar das fiscalizações da lei seca, existem aqueles que arriscam ainda. Da nossa região, as blitz e abordagens ocorrem diariamente. Então, a lei está aí, o crime de dirigir embriagado existe, né? Para aqueles aí que não estão atualizados, não é necessário que eles soprem o bafômetro, basta o testemunho do policial apontando ali os sinais de embriaguez, é suficiente para caracterizar o crime e ensejar a prisão em flagrante. E além da multa dada no ato, né, delegado, há também a multa aqui dentro da Polícia Civil, né, que às vezes pode ter um valor um pouquinho alto para o condutor. A fiança ela pode chegar até 100 salários mínimos, né? Que é um valor expressivo. E além disso, o indivíduo tem a multa, tem a apreensão da carteira, que pode resultar inclusive em perda da carteira, né? E tem a dor de cabeça de responder um processo criminal com uma pena ao final, né? Essa pena ela pode ser uma pena de prestação de serviço e pode ser também uma pena de cerceamento de liberdade, dependendo do caso, né? Essa noite mesmo nós recebemos um mandado de prisão de um indivíduo que foi indiciado pelo artigo 306, que é dirigir embriagado, mas ele não respondeu às intimações da justiça, ele fugiu do processo. Então foi determinada sua prisão e aí foi recolhido. Doutor Bruno, fim de ano chegando, né? As pessoas com mais dinheiro em mãos, circulação maior, né? Tem tido um aumento do número de ocorrências de roubos e furtos agora, nesse fim de ano?
Olha, normalmente esse aumento existe sim, na época mais quente do ano, na época que as pessoas têm mais dinheiro e por esse motivo vão mais na rua, né, o comércio fica mais movimentado e essas pessoas, esses meliantes se aproveitam dessa situação. Mas aí vale destacar também o seguinte, para que as pessoas andem atentas, né, andem com pouco dinheiro, tome conta dos seus pertences, sempre olhe em volta se estão sendo perseguidas, se tem alguma pessoa suspeita por perto, porque a gente observa também o seguinte, que esses indivíduos, eles se aproveitam da oportunidade, né? E a oportunidade existe para aquelas pessoas que andam mais distraídas. E este foi o balanço apresentado pelo delegado Bruno Morato. Obrigada pelas informações. E veja, daqui a pouco, bandidos destroem agência de banco no bairro Horto. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Estamos de volta com o programa Ronda Metropolitana, aqui na TV Cultura Vale do Aço. E você pode acessar toda a nossa programação pelo site tvculturavaledoaço.com.br. Entrando no nosso site, você pode acompanhar toda a nossa programação. Jornal Cultura, o programa Bola na Área, Histórias da Bola, Sonda-me, Mais Deus e Mineirinhos na Roça. A Polícia Militar registrou mais um assalto a um posto de combustíveis. Desta vez, a ocorrência foi na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caladinho de Baixo, Coronel Fabriciano. A vítima, que é frentista do posto, relatou que estava próxima ao caixa e foi abordada por 3 homens. Um dos indivíduos, que estava com uma arma em punho, aparentando ser um revólver calibre 32, anunciou o assalto e levaram da vítima R$ 150 em dinheiro. Os assaltantes também quebraram 2 máquinas de cartão de crédito e em seguida saíram do local. E foi feito um rastreamento e até o momento a polícia ainda não encontrou os assaltantes. E nesse período de chuva são comuns os acidentes nas estradas e nos centros urbanos. A falta de aderência dos pneus dos veículos com o asfalto e até mesmo a imprudência dos motoristas são causas que levam a colisões. Primeiramente, devemos primar pela prevenção, né? Com isso, manter a manutenção do carro em dia, principalmente os pneus, e durante o tráfego, atentar para a distância entre os veículos e uma velocidade de acordo com a via. Às vezes, né, precisa dar uma freada brusca e isso pode gerar um acidente. Isso é o risco da aquaplanagem, né? Com o pneu desgastado, não pode ocorrer a drenagem da água naquele solo e perder a aderência com o solo e o carro não frear, diminuir, desacelerar, correndo choque entre os veículos. Tenente, é comum também, né, nas estradas, às vezes o motorista dirigindo em alta velocidade nesse período de chuvas, o risco de capotamentos, até cair em ribanceiras, também é bastante comum nessa época, né? Isso. Com a chuva, o solo fica deteriorado, né, os asfaltos ficam precários e certos pontos de alagamento pode esconder algumas crateras.
E com isso, alta velocidade, tudo aumenta os índices de acidentes, risco de decapotamento e choques e acidentes em geral. Em dias de tempestades, tenente, existem locais mais adequados para os condutores estacionarem seus veículos e até evitarem assim alguma tragédia? É recomendado estacionar em locais altos, porque tem locais que de incidência de alagamentos por os anos anteriores, e evitar postes, árvores, porque com as ventanias, chuvas, pode ocorrer a queda deles em cima desses veículos, sofrendo danos materiais e às pessoas, né? Os cidadãos também, né, que estiverem caminhando nas ruas, né, e até mesmo quem tiver em seu veículo, quais cuidados essas pessoas devem tomar nessas épocas de tempestade, né, trovões e raios que são bem comuns? O Brasil é um dos países com maior incidência de descargas elétricas, então é um risco real que a pessoa pode ser atingida por um raio. Deve evitar campos abertos, ficar debaixo de árvores, se estiver dentro do carro, continuar dentro do carro, que é um local seguro, e estiver perto de rede de telecomunicações, todo local que tenha maior índice de incidência de raios deve ser evitado. Esses raios podem ser mortais, né, tenente? Isso, pode ser mortais e eles são potencializados a consequência da saúde humana com a água, né? Então, se estiver em local, se estiver dentro da água, sair, e se tiver roupa no varal de arame farpado, que é muito comum, a pessoa evitar tirar essas roupas também, que pode aumentar a descarga elétrica nesse local. E obrigada ao Tenente Ferraz pelas informações. E fique atento, né, gente? Durante esse período de chuva, muita atenção no trânsito. A Polícia Civil de Ipatinga apresentou hoje à tarde o balanço de uma operação que cumpriu mandados de prisão no Vale do Aço. A Polícia Civil de Ipatinga apresentou o balanço da Operação Legalidade 2. A ação aconteceu em todo o estado e somente no município 7 pessoas foram presas. Segundo a delegada regional Irene Franco, os alvos foram pessoas suspeitas de terem cometido homicídios e também pessoas responsáveis pelo tráfico de drogas. A primeira etapa da Operação Legalidade foi realizada em maio de 2013. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais desenvolveu hoje mais uma etapa da Operação Mais Segurança, que é uma operação que foi deflagrada a partir do dia 18 e que vai até dia 31 de dezembro. A ação de hoje é denominada Ação Legalidade 2. A Ação Legalidade 2 prendeu hoje no estado de Minas 400 pessoas. É a maior operação em números de prisões da Polícia Civil Mineira da história. Em maio, se vocês se recordarem, nós fizemos outra operação Legalidade, foi denominada Legalidade 1, e a Legalidade 1 prendeu 374 pessoas. Então, hoje nós, graças a Deus, batemos o nosso recorde em prisões. A Legalidade 2 ela foi desenvolvida também pelas polícias civis dos outros estados brasileiros, então ela foi uma operação a nível nacional, e ela adentrou, então, nesse histórico que a gente vem desenvolvendo dentro da Operação Mais Segurança. Especificamente em Ipatinga, nós vamos falar para vocês, por meio dos delegados responsáveis por cada área, a gente focou em homicídios e numa fraude que estava acontecendo em Ipatinga. Então, hoje, vocês vão ficar um pouco sabendo mais sobre esse homicídio mais recente, um foragido também de São Paulo que estava aqui, conseguimos prender, e também dessa fraude que deve ficar como um alerta aí para os compradores, para os vendedores de veículos aqui na cidade de Ipatinga. Então, Ipatinga fechou com 10 prisões, que começaram desde sexta-feira passada, 3 em Belo Oriente, que não estão aqui hoje para serem apresentados, mas presos com droga, com crack e arma de fogo. E hoje aqui em Ipatinga, prisões decretadas em virtude de homicídios e fraudes. Chegamos em um número expressivo de 22 veículos apreendidos por suspeita, por enquanto, para serem averiguados aí se esses veículos pertencem a essas várias vítimas que têm nos procurado na delegacia. Dentro da Operação Legalidade, a Polícia Civil realizou a prisão de 3 pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um homicídio no dia 23, no bairro Bom Jardim. A vítima foi Marcone Alves Carneiro. Segundo o delegado de homicídios de Ipatinga, Eduardo Carvalho, os suspeitos são Sidclei dos Santos, que estava usando o nome de Sidney Souza, Micael Virgílio, Rogério Moura Nascimento e Helder Vieira. A história é bem característica. O Rogério teria ido até a casa do Marcone e o chamado para consumirem crack em uma casa abandonada na rua Esporinha, divisa do bairro Ideal com o bairro Bom Jardim. O Marcone foi até esse local e lá consumiram droga. Em determinado momento, o plano foi
conhecida como casinha de caboclo, que foi uma armadilha, foi uma tocaia. Rogério disse que iria comprar pinga e se ausentou do local. Passado alguns minutos, Michel e o Elden chegaram e efetuaram os disparos contra a vítima. Tentou fugir, não conseguiu. Ficou dependurada em uma ferragem e, momentos após a entrada no hospital, enquanto recebia tratamento médico, faleceu. A motivação, a gente trabalha com 2 linhas, a primeira, dívida de drogas, e a segunda, que ganhou força com a prisão deles, é de que Michel teria executado Marconi por vingança, porque Marconi, para alimentar o vício, ele praticava vários furtos naquela região, e teria furtado a bolsa da mãe de Michel. Aí Michel, por vingança, não solicitou providência policial, não foi registrado nenhuma ocorrência do fato. Em levantamento nós pudemos constatar isso, e o Michel resolveu vingar e fazer justiça com as próprias mãos e executar Marconi. Então, um homicídio qualificado pela vingança, um motivo torpe. Os suspeitos negaram participação no homicídio. Na pessoa que eu chamei o SAMU, eu chamei a polícia, eu que acudi, eu tirei o cara do barranco, está sendo acusado de um trem. Eu que chamei a polícia, eu que tirei o cara do barranco, até a família dele tem testemunha disso. Nós tiramos o cara. Tem policial que me viu lá na hora socorrendo o cara, que é o Cabo Beirão, que chegou lá na hora, me viu socorrendo. A família da pessoa me viu socorrendo. Meus familiares, tudo viu socorrendo a pessoa. Eu que chamei a polícia, vou no primeiro a chegar, chamei a polícia, chamei o SAMU para socorrer, está sendo acusado de ter matado o cara. Um irmão meu cresceu junto comigo. Só para ter que provar, porque se não provar isso aqui, eu vou processar o Estado contra isso aqui ainda, que eu acho um abuso isso aí. E eu que socorri ele, eu chamei a polícia, se eu tivesse dado tiro, matado alguém, eu ia chamar a polícia e socorrer alguém? Nós estávamos lá, nós ajudamos a salvar, ninguém salvou, quem salvou foi nós. Eu chamei ele para ir trabalhar e eu posso provar que o meu patrão mora na minha rua. Chamei ele, arrumei um emprego para ele trabalhar no outro dia comigo. O patrão mora na minha rua lá e posso provar isso toda hora. Sim, eu não conheço ele, tanto que tá as provas aqui que os meninos moram no Bom Jardim também, sabe que eu não tenho envolvimento nenhum com isso. Estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, que eu tenho prova contra isso, e eles vão lá e pegam a gente dentro da gente, caiu passando mal, tô queimando de febre, que colocam nós dentro de um corró fedendo, cheio de bicho de barijeira, e deixa nós ali morfando ali naquele lugar ali. Foram ouvidas em uma audiência na Justiça de Ipatinga ontem no Fórum Valéria Vieira Alves as testemunhas de defesa e de acusação de um homicídio e uma tentativa de homicídio registrados na noite do dia 24 de julho em uma lanchonete de açaí no bairro Betânia. Trata-se do homicídio de Simone Agapito da Silva, de 36 anos, e da tentativa de homicídio da irmã dela, Ellen Cristina, de 32 anos. Ambas esfaqueadas em uma briga com pessoas da família Santana. O inquérito da Polícia Civil indicou como envolvidos no crime os instrutores de autoescola Roberson Flávio Santana, a irmã dele, Rosiane Noemi de Souza Santana, e Andréia Fabiana Barbosa, mulher de Robson. Além do policial civil aposentado, José Ivanil Santana, de 61 anos, pai de Robson e Rosiane. Conforme apurado na época do crime, Simone, Ellen e os filhos estavam na lanchonete quando chegou ao estabelecimento Rosiane Noemi. Por causa de uma desavença de 10 anos atrás entre Simone e Rosiane, iniciou-se uma discussão. Rosiane foi embora, mas voltou logo depois com o irmão Roberson, o pai e a Andréia. E dessa vez, as discussões foram seguidas de agressões físicas. Roberson chegou a ser contido, mas conforme as testemunhas, o pai, José Ivanil Santana, que estava de posse de uma arma de fogo, libertou o filho, que de posse de uma faca, golpeou as duas irmãs. Simone morreu no local e Ellen sobreviveu. E veja em instantes, assalto, bandidos destroem agência de banco no bairro Horto. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palcos, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br.
Natal premiado ASIAP CDL 2013. Faça suas compras nas empresas participantes, peça seu cupom e concorra a vários prêmios. Um automóvel New Fiesta, um automóvel Fiesta Rocan e 10 televisores de LED 32 polegadas. Valorize o comércio de Ipatinga fazendo suas compras aqui. Natal premiado ASIAP CDL 2013. Peça seu cupom e concorra. Estamos de volta com o programa Ronda Metropolitana, aqui na TV Cultura Vale do Aço. E você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site tvculturavaledoaço.com.br. Há algum tempo não se registravam explosões de caixas eletrônicos no Vale do Aço, desde que foi desmontada a ação de Felipe Moreira Quirino, o Filipim Branco, de 20 anos, que tinha prática de articular bandos, explodir caixas e depois fugir. Mas na madrugada de hoje, um bando causou estragos em uma agência do Banco Santander, em Ipatinga, no bairro Horto. Uma agência do Banco Santander, localizada na Avenida Castelo Branco, no Horto, foi alvo de arrombadores de caixas eletrônicos. Passava pouco das 3 horas, quando uma explosão sacudiu as imediações do banco. A vidraça da fachada do estabelecimento, que passou recentemente por uma reforma, foi completamente destruída com o impacto da explosão. Evagrio Albuquerque, de 60 anos, mora em um prédio próximo ao banco. Ele relatou que acordou assustado com a explosão. Por volta de 3 horas da manhã eu escutei uma explosão seca, uma única. Um tiro muito alto e eu fiquei assim super assustado porque eu fiquei procurando alguma coisa no próprio edifício, porque eu me acordei com aquilo. E fiquei procurando, acendi as luzes, verifiquei na região para ver se tinha alguma batida de carro, qualquer coisa parecida. Não encontrei, então fiquei aguardando aí as novidades, né? Mas foi um barulho muito forte mesmo. O senhor, essa região aqui é uma região tranquila ou o índice de crimes aqui, o senhor como cidadão acha que aqui os crimes são muitos? Olha, veja bem, se levarmos em consideração 2 períodos de minha vida aqui na cidade, faz 40 anos que eu estou aqui. Na época que eu cheguei aqui, era muito tranquilo, muito tranquilo. Hoje, eu acho que a violência está muito grande, muito grande. Gasta-se muito com algumas coisas aí que eu não vou entrar em detalhe, mas com educação e com segurança, eu acho que se gasta muito pouco. Então, hoje está alguma coisa de insuportável que a gente precisa tomar alguma providência quanto a isso aí. Os poderes públicos constituídos tal, e eu acho que é isso que tem que acontecer. A polícia ainda procura pelos envolvidos no crime. Conforme explicou o capitão Ademir, a PM tem poucas informações sobre quem seriam os autores que chegaram ao local em uma motocicleta e em um carro prata com placas de Belo Horizonte. Nós tivemos esse fato lamentável, né, ocorrido aí durante a madrugada de hoje, lá na agência Santander do Horto. A gente ainda não tem informação, né, muita informação a respeito do fato. Alguns trabalhos estão sendo levantados no local. Preliminarmente, né, o registro do BO já foi feito, já está com a Polícia Civil, que é encarregada de fazer os levantamentos posteriores, fazer o trabalho de investigação, né. O que a gente sabe lá é que houve o furto qualificado, né, que é o arrombamento do caixa eletrônico com utilização de explosivos, e que não foi levado nada, né. Houve apenas, por enquanto, um prejuízo na agência, né? Destruição do local, de caixa eletrônico. Essas são as informações que a gente tem. Tem suspeita de um veículo prata estar envolvido, uma motocicleta, que foram ver saindo lá em alta velocidade do local. Então a gente está com essas informações preliminares, trabalhando. Daqui a pouco nós vamos conseguir ver as imagens, né? Para ver o que foi registrado lá. E, por enquanto, a gente sabe que foi isso aí, um arrombamento com utilização de explosivos, né? Que houve dano na estrutura do prédio lá. Capitão, o senhor estava me falando que há a suspeita de que talvez nem sejam pessoas daqui de Ipatinga que foram responsáveis pelo caso, né? Na verdade, a gente não tem assim, uma informação precisa se foi gente da cidade mesmo ou gente de fora. Isso vai ser levantado posteriormente, né? A gente tem uma suspeita de um veículo com placa de Belo Horizonte está envolvido nesse fato, mas é uma suspeita ainda, né? Por isso que leva a gente não ter essa certeza se foram infratores do local ou infratores de fora.
Capitão, ali o Horto é um bairro com grande concentração de agências, né, de comércio em geral também. Aquela região ali do bairro, ela é perigosa ou é tranquila? Não, a gente tem um controle daquela área lá, a gente tem monitoramento, né, patrulhamento, os próprios comerciantes, né, têm contato com a gente via Concep. A área é uma área relativamente tranquila, né? A gente tem uma atenção especial pela localização, né, mas a gente não tem assim, fatos graves que ocorrem lá rotineiramente, né? Hoje, por um azar, né, por infelicidade, talvez pelo tempo chuvoso, né, que ocorreu esse fato lá durante a madrugada, né? Então a cidade está praticamente parada, né, mas é um local, nas nossas estatísticas, né, pelo que a gente acompanha, pelos contatos rotineiros que a gente tem através com a comunidade, né, tanto do setor comercial quanto moradores do Horto, né, a gente tem uma situação relativamente de tranquilidade lá. Um caso ou outro ocorre, né, e quando ocorre um caso desse, às vezes gera esse questionamento, né, mas é um local tranquilo. A gente considera como um local tranquilo e a gente tem controle, né, do todo o patrulhamento, do policiamento que a gente realiza lá no local. Lamentável, né, gente? Os bandidos, infelizmente, não dão trégua para ninguém. Um rapaz de 26 anos foi morto a pauladas no fim da tarde de ontem. Jonathan Glaze Borges foi encontrado caído na quadra 8, invasão do bairro Limoeiro, em Timóteo. Ele apresentava sangramento na nuca e perda de massa cefálica. Jonathan foi socorrido e levado ao Hospital São Camilo, mas chegou ao local já sem vida. Jonathan era o principal suspeito da morte de seu tio, Geraldo Antônio Borges. O crime ocorreu na última sexta-feira, na Rua Tulipa, no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. Geraldo faleceu na tarde de segunda-feira e foi sepultado e enterrado ontem. Jonathan estava foragido desde o homicídio. Testemunhas relataram que ele estaria se escondendo em uma residência em Timóteo. Maria Aparecida Gomes, tia de Jonathan, falou sobre o sobrinho e as suspeitas da família. A família, nós, família pro lado do pai dele, que sou eu, o avô dele, né, meus irmãos são tio dele, tá sofrendo muito, porque errar todo mundo erra, né, é o ser humano, né, qual ser humano que não erra? Quem nunca errou, né, daí ele errou, não vou colocar ele como santo agora, ele errou. Mas daí ele pagar com a própria vida e pagar do jeito que ele pagou, deixando 2 filhos para trás. Ele tem 2 filhos, um de 4 anos e um de 1 ano e pouco. Então, assim, as pessoas que fizeram isso com ele não pensou na hipótese dele ter filhos, não pensou em nada. E pegou ele assim, né? Uma pessoa, ele estava sozinho, né? Sozinho. E não teve ajuda de ninguém. Quando a ambulância chegou, né, ele já estava morto. Quando eu fiquei sabendo, já era 10 horas da noite, né, e que eu fui no hospital, cheguei lá, o médico falou para mim que ele já estava sem vida, já chegou no hospital sem sinais vitais nenhum, né, e chamou o hospital mesmo ontem, chamou a funerária, trouxe ele aqui para o IML. E eu estou aqui aguardando, liberar o corpo dele, vou fazer um velório digno dele, porque ele tem família, não é indigente. Dona Cida, segundo informações, no último dia 22, ele teria participado ou teria matado o Geraldo em Coronel Fabriciano. Que é o tio dele. E a senhora soube de alguma confusão entre os dois? Eu não sei de confusão entre os dois, eu não tenho nada a ver com essa família dele lá, você entendeu? Não é nada meu, não conheço. Não quero nem conhecer. Por que eles são? Ele era tio do Jonathan? Ele é irmão da mãe do Jonathan, entendeu? Então, assim, eu não tenho contato com essas pessoas, entendeu? Portanto, um dos tios do Jonathan foi na minha casa procurar o Jonathan, foi na minha casa procurar ele, eu falei com ele que eu não sabia dele, igual eu não sabia mesmo, que se eu soubesse eu tinha dado guarita para ele, eu tinha escondido ele mesmo, né? Que errar todo mundo erra. Mas eu não sabia, infelizmente, quando eu fiquei sabendo era tarde demais.
E chegamos ao fim do Ronda Metropolitana. Queria agradecer você pela audiência. E você pode deixar o seu recado e participar conosco. Basta ligar para 3828-9000 ou enviar e-mail para jornalismo@tvculturavaledoaço.com.br. Outra maneira de você interagir conosco, participar e se informar é no nosso Facebook. A fanpage é TV Cultura Vale do Aço. É só curtir, compartilhar e comentar. E você também faz parte da segurança da sua comunidade. Basta ligar para o Disque Unificado das Polícias Civil e Militar. O telefone é 181. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau.